8 vereadores, 7 deles das comissões de saúde e de fiscalização e controle, encontraram a UPA do Bela Vista, na zona norte de Bauru, lotada. Novamente, pacientes revoltados esperavam por mais de 5 horas pelo atendimento. É um descaso total, né, com a gente. Eu tô aqui desde as 6h30 da manhã esperando chamar. Só começaram a chamar depois que vocês chegaram aqui. Verdadeiro descaso, total. Ontem estava aqui desde o meio-dia, fui embora às 7 horas da noite porque não tinha ninguém para atender. 2 pediatras e nenhum só foi se mobilizar depois que a gente começou a ligar para reportagem, depois que a polícia baixou aqui, até a polícia chamaram pra gente. Além da recepção, onde os pacientes passam por triagem e esperam o atendimento, os vereadores visitaram todos os cômodos. Nas enfermarias pediátrica e adulta, o cenário mais preocupante. Desolador, preocupante e desumano, que você vê o sofrimento no olhar das pessoas. Sobretudo uma UPA que atende pediatria, você vê o desespero e a dor no olhar dessas mães. Algumas esperando há 4 horas, 5 horas. E aí você vê uma situação de perecimento dessa estrutura que não se justifica. Por exemplo, você ter mães que tem que buscar em casa o lençol e a coberta, porque isso você não encontra na unidade, é absurdo. Um dos episódios mais graves constatados pelos vereadores foi aqui nessa farmácia. Segundo os parlamentares, estão em falta pelo menos 12 medicamentos e insumos. Entre eles, falta pilha, lenço de papel e até esparadrapo. Não, a gente está com falta de alguns insumos, mas a gente está com uma dificuldade do mercado, né? Então, assim, a gente compra, a compra está feita do esparadrapo, já está com data de entrega, só que chega no dia de entregar, o fornecedor não entrega, com N justificativas. Que ele não conseguiu o insumo, que não está faltando no mercado, mas esparadrapo a gente sabe que não está em falta no mercado. Daí a gente notifica o fornecedor em 48 horas para ele resolver o problema e caso não resolva, vai para uma notificação extrajudicial, judicial, que é onde o jurídico da prefeitura vai tomar as medidas e vai aplicar as penalidades de acordo com o tempo de atraso. Então, assim, não é só com os esparadrapo que a gente está com dificuldade, várias medicações que estão compradas, tem nota, já estão empenhadas, tudo mais. Estamos com prazo de entrega, só que o fornecedor chega para entregar e não entrega. A administração está falhando onde, na sua opinião? Na competência. A competência para gerir a máquina pública, porque quando você trabalha com bens e insumos que diz respeito à vida das pessoas, você tem obrigação ética, do ponto de vista da civilidade, do ponto de vista da humanidade, de você ter essa eficiência. Você não pode deixar faltar produto nenhum. Ontem, uma imagem causou comoção nas redes sociais. Revoltada pela longa espera, uma mãe foi embora da UPA do Bela Vista. Ela levou um frasco com sangue, colhido do filho dela, de 10 anos. O exame foi feito por causa da suspeita de dengue. Tem um fluxo nessa UPA, que na hora que acaba de se fazer a punção venosa e administrar a medicação, a porta ao lado faz o teste de dengue, que era o caso que a mãe precisava fazer um teste rápido de dengue. A mãe só foi orientada a pegar o tubo e entregar na outra porta. A mãe recolheu a criança, pegou a ficha, pegou o exame e evadiu-se da unidade. E postou nas redes sociais, né? Para vocês isso não foi correto? Não foi correto, porque além de quebrar um protocolo assistencial, ela cerceou o direito da criança a ter um diagnóstico. E se a criança tiver uma piora da dengue agora e vier numa gravidade, então isso a mãe está comprometendo a saúde da criança, ela está cerceando o direito dessa criança ter a saúde. Para respaldar o serviço, para respaldar os profissionais. Você acionou a autoridade? A gente acionou a polícia, fizemos boletim de ocorrência e a gente está encaminhando o caso para o Conselho Tutelar poder apurar de fato o que aconteceu. Na última segunda-feira, uma menina de 9 anos morreu aqui. A criança estava internada com suspeita de dengue, teve complicações e não resistiu. O pedido de leito de UTI foi feito 7 horas antes da morte. A vaga só saiu 2 horas e 55 minutos depois. O vereador Júnior Locadora é presidente da Comissão de Saúde. Enfermeiro por formação, ele diz que o Legislativo vai investigar. Sem querer apontar dedos, a gente sabe como que é a saúde, como é difícil, mas assim, a gente vai pela Comissão de Saúde, a gente vai fazer uma investigação, a gente já fez um artigo 18, a gente quer o prontuário, a gente quer entender o que aconteceu, até porque é uma vida, é uma criança, né? Uma menina de 9 anos, eu tenho uma filha de 9 anos também, não dá nem para imaginar a dor dessa família. Então, quer dizer, precisa entender realmente o que aconteceu para poder evitar. Hospitais particulares têm, às vezes, um protocolo. Quando acontece alguma coisa, principalmente nesses casos de morte, eles investigam para entender, às vezes, o que poderia ter feito, o que não fez. Então, isso precisa, não é para apontar o dedo, e sim para evitar futuros acontecimentos. Há 2 situações que precisam ser colocadas. O município já considera que é uma epidemia de dengue na cidade.
A outra é que existe um surto de um vírus respiratório que contamina crianças. A matemática é simples. Se há um aumento de atendimentos, a estrutura não suporta, porque não foi reforçada. Todos os leitos, né, aqui da UPA do Bela Vista estão ocupados por crianças. Dezenas de crianças aguardando para ser atendido. Os atendimentos estão demorando entre 4 e 5 horas. Então é um cenário muito preocupante. Funcionários, a gente vê que o quadro está muito pequeno, então precisa aumentar o número de funcionários. Técnico de enfermagem de pediatria, nesse momento tem 4. Precisa aumentar o número de funcionários, precisa dar uma qualidade melhor, precisava ter alguém lá fora, sabe, uma humanização, conversar com as mães, explicar o que está acontecendo, sabe, falar, precisa ter um acolhimento melhor. Então acho que o mais importante agora seria assim, aumentar o número de funcionários e ter uma humanização melhor. Da meia-noite até às 10 da manhã, 98 crianças deram entrada na UPA do Bela Vista. No mesmo período, foram 146 adultos. A cidade tenta, mas não consegue resolver os problemas. A população tem que entender, usar melhor o sistema. É difícil entender com 5, 6 horas de espera. Então, 5, 6 horas de espera, tem que entender que existe um protocolo, tem uma classificação de risco e para cada classificação tem um tempo de espera. Então, se ele está 5, 6 horas esperando, que talvez aquela classificação dele permite que ele fique naquele tempo de espera. Isso não é diferente em outro serviço. Porque esse é um protocolo que não foi Bauru que criou, vem a nível do Ministério da Saúde. Quando criou-se a UPA, criou-se que a UPA ia resolver todo o problema da população. E não é verdade, que a UPA não foi criada para isso. É uma cultura que foi plantada que agora é difícil a gente quebrar. Então a gente precisa que todo mundo entenda que existem protocolos, existem procedimentos e que a gente tem que todo mundo colaborar para mudar a cultura da população. Saber o momento certo para procurar uma UPA, o momento certo para procurar uma UBS. Que não é tudo não se resolve em UPA, porque na verdade a UPA não resolve o problema.